Boa tarde, minha gente. Hoje aqui em um horário diferente. De manhã não conseguimos fazer nossa live, a internet não deixou, mas a gente não desiste e cá estamos nós. Eu já corri fazer agora porque está armando aqui um temporal e pode ser que logo a internet se vá de novo. Então vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Hoje a gente vai falar sobre o preço do sucesso. E aí, eu já vou começar aqui te fazendo uma pergunta e eu quero que tu responda aí para ti mesma com sinceridade. Todas nós queremos prosperar, mudar de vida, um novo resultado. A pergunta é: será que tu já parou aí para se perguntar e para avaliar qual é o preço disso? Qual é o preço do teu sucesso? Qual é o preço de alcançar isso que tu quer? Porque a gente precisa entender que sucesso não é só um desejo de ter sucesso. Precisa de uma clareza, de saber tudo que tu vai ter que passar, todo o caminho que tu vai precisar trilhar até chegar nesse objetivo que tu tem. Então hoje nós vamos ter consciência de como que funciona isso na vida real, né? Porque não adianta a gente ficar se iludindo e no dia a dia a gente não saber lidar com isso. Se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai conseguir alcançar esse sucesso que a gente quer. E por que a gente precisa ter essa consciência? Porque a consciência muda o comportamento e é a mudança de comportamento que vai trazer um novo resultado. Se é algo que tu ainda não tem, concorda? Que talvez tu tenha que fazer algo que tu ainda não faz. A consciência muda o comportamento e o comportamento muda o resultado. E é assim o ciclo e a gente tem que entender esse ciclo. Mas o que é realmente, então, o preço do sucesso? Sucesso, gente, embora muitas pessoas confundam, não é sobre dinheiro. É também, claro que é também. Mas o dinheiro, na verdade, ele é só uma consequência do sucesso. O que é o preço do sucesso? O que tu acha que é o preço do sucesso? Eu demorei para entender isso e quando eu entendi isso e comecei a ter essa consciência, mudar os meus comportamentos, os meus resultados também mudaram. E é por isso que eu estou hoje aqui compartilhando contigo. O preço do sucesso, ele é tudo aquilo que tu precisa abrir mão, desapegar, desenvolver, descobrir, atravessar. Porque sim, não vai ser confortável. Vai ter muita coisa boa, maravilhosa no caminho? Vai. Mas também vai ter desconforto. E quando a gente fala em preço do sucesso, tu tem que te questionar. Onde eu quero chegar? Tudo que eu preciso passar para chegar nesse lugar? O que eu vou ter que desenvolver? As habilidades, as capacidades que eu preciso ter para chegar nesse lugar? Qual é o meu comportamento? O que eu preciso deixar para trás? Esse é o preço do sucesso. E tem coisas que vai doer. Porque tem muita coisa que a gente hoje é apegado, que está inclusive nos segurando no lugar que a gente está. E é preciso desapegar para dar um novo passo, para ir para um outro degrau, para começar a caminhar para esse resultado que tu quer. Então tu precisa ter clareza de tudo que tu precisa abrir mão. E aí tu vai olhar aí para tua vida, para tua realidade e para o resultado que tu busca, e tu vai avaliar o que tu precisa talvez abrir mão. É dessa tua versão antiga ou de versões antigas tuas? É do conforto? Sabe aquele conforto que nem tá tão confortável assim, mas tu vai ficando? É padrões emocionais que tu precisa resolver? É procrastinação, muitas vezes disfarçada de espera, de perfeição?
Talvez tu precise abrir mão de querer agradar todo mundo. Talvez tu precise abrir mão de parar de se esconder, de se encolher. Abrir mão de pensar que não merece. Entre tantas outras coisas que tu mesma, olhando aí pra tua vida, tu vai saber. Talvez tu precise abrir mão de pessoas, de relacionamentos que não fazem mais sentido. Do que tu precisa abrir mão? E por que será que tanta gente desiste ali no meio do caminho? Sabe qual que é o problema? As pessoas querem esse resultado final, querem o sucesso propriamente dito, mas rejeitam o processo. Em resumo, não aceitam pagar o preço. Ou, às vezes a gente é um pouco iludida. Porque assim, é tão bonito falar, eu quero tal resultado, sabe? Aí tu começa com aquela empolgação, com aquela motivação. Só que vão ter várias coisas ali no caminho, no processo. E tu precisa querer e aceitar pagar esse preço. Porque ter sucesso, todo mundo quer. Agora, trilhar o caminho que leva até o sucesso, pagar o preço do sucesso, poucas pessoas conseguem. Poucas pessoas resistem. Porque a gente não pode dizer que vai ser fácil, né? Porque não é. Só que, gente, aí tem outra ilusão muito grande. Para ter sucesso e chegar nesse resultado aí que tu tanto busca, é claro que não vai ser fácil. Mas, gente, estar no lugar que tu tá hoje, sem ter o resultado que tu quer, tá fácil? Tenho certeza que não. Então, que tal tu buscar um difícil que vai te levar para o lugar que tu quer? Porque esse difícil de ficar no lugar que tu tá, tu já conhece. E por mais que seja familiar, não é confortável. A gente tem aquele hábito de falar, né? Zona de conforto. Mas não tem nada de conforto nesse lugar. É zona de familiaridade, de lugar conhecido. Não é de conforto. E pagar o preço é sair desse lugar. É sair dessa familiaridade, aceitar fazer algo diferente, tomar decisões diferentes, aceitar a mudança, aceitar o novo, aceitar passar por esse processo. Passar pelo processo é o preço do sucesso. Até rimou, né, gente? Muito. Ó, vamos supor que tu quer prosperar. Só que aí tu quer prosperar e tu evita olhar para o financeiro. Será que tu vai conseguir prosperar? Ou tu quer emagrecer? E aí tu não quer o desconforto da mudança, dos novos hábitos. Tu quer um relacionamento saudável. Só que tu fica evitando ter conversas difíceis que para ajustar muitas vezes esse relacionamento vai precisar. Tem gente que prefere fugir do que resolver. E às vezes tem solução. Só que tem conversas bem desconfortáveis que tu vai ter que ter. Ou tu quer empreender, mas tu não quer se expor. Não tem como. O preço de empreender hoje em dia é se expor. Não tem como tu empreender escondido. Senão ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber do teu trabalho. Então, muitas vezes, o que te trava aí não é a tua falta de capacidade. É um padrão antigo que tá aí dizendo, né? Fica aí onde tu tá. Aí é mais seguro. É mais confortável. Porque aqui tu já conhece. Vai que tu te arrisca e dá errado. Não tem essa vozinha aí? Só que, gente, eu sempre falo aqui. A gente tem que entender que se tu tentar algo novo, se tu te desafiar a fazer o que precisa ser feito, a subir esse degrau aí que tu tanto quer, tu tem 50% de chances de dar certo e 50% de chances de dar errado. É ou não é?
Só que optar por não fazer o que precisa ser feito, não pagar esse preço do sucesso, garante 100% fracasso. Que nada vai mudar, que tu vai continuar aí no lugar que tu tá. E será que esse preço não é caro demais? Passa ano, passa outro ano, e aí tu olha pra trás, 5 anos às vezes que tu tá nesse lugar, tá ficando cada vez mais caro, é ou não é? Eu sei que é, eu já estive nesse lugar. Eu já passei anos repetindo o ano, vivendo o mesmo ciclo, e cada ano ia piorando um pouco, porque cada ano doía mais, cada ano eu me sentia mais ficando para trás, e foi ficando cada vez mais caro. Quando eu entendi que o máximo que poderia acontecer é eu tentar e não dar certo, já não estava dando certo eu ficar parada. Só que a gente se ilude. A gente pensa assim, na primeira tentativa tem que dar certo, aí vai. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Às vezes a gente precisa de muitas tentativas até fazer dar certo. Porque a gente tem que entender ali o caminho. É algo novo. A gente tem que ajustar, aprender, treinar. Não é assim? Lá dentro do programa De Volta às Suas Raízes, a gente trabalha os bloqueios que fazem tu fugir. Porque isso é fugir. É ou não é? Tu tá aí querendo resolver. Quer resolver. Só que tu não consegue. Por que será que tu não consegue? Se tu quer tanto. Na maioria das vezes tu sabe o que tu precisa fazer, só que tu não faz. Porque fica essa vozinha aí falando que é perigoso, vai que dá errado, só que já tá dando errado. E essa consciência precisa te trazer. Não tem nada a perder de tentar algo novo. Porque já tá ruim. Tu já não tem os resultados que tu busca. Já deu errado. Agora tu tem a oportunidade de fazer dar certo. E se não der certo, não vai mudar nada. Aliás, vai mudar, porque mesmo dando errado, tu vai ter aquele sentimento de pelo menos eu fui lá e tentei. Que já muda o quadro da história. Tu já começa a te enxergar de outro jeito. Tu não é mais aquela pessoa medrosa, sem coragem de arriscar. Não, eu fui lá, arrisquei, fui, deu errado. Sabe que tô viva? Eu até posso ir de novo. E aí tu vai de novo. E aí tu vai até dar certo. Tu vai fazer dar certo. Porque daí passa a ser uma escolha tua. Só que enquanto tu não der esse passo de sair da paralisia, sabe? Tu tem que dar esse primeiro passinho aí. Nada vai mudar. Nada vai acontecer. E aí, existe o preço do sucesso e o preço do fracasso. Qual deles tu vai topar pagar? Porque talvez o do fracasso tu já esteja pagando. E esse só aumenta. Não tem como diminuir ele se tu não começar a ter um novo comportamento. Só que para te mudar o teu comportamento, tu precisa primeiro ajustar a tua mentalidade. Lembram? Muda a mentalidade para mudar o comportamento, para mudar o resultado. Mesma mentalidade, mesmo comportamento, mesmo resultado. Quanto será que tu tá pagando hoje? Qual tá sendo o preço que tu tá pagando? Tu tá pagando o preço do sucesso? Conta pra mim. Tu tá topando pagar esse preço? Tu tá fazendo o que tu precisa fazer todos os dias? Tu tá indo em busca, se desenvolvendo, aprendendo, buscando pessoas para te ajudar? Ou tu tá aí parada, sofrendo, pagando o preço do fracasso? Porque algum dos dois tu tá pagando, né? A gente não tem outra opção. A gente sempre vai estar pagando um dos dois. Ou o preço do sucesso ou do fracasso. Os dois são, de certa forma, dolorosos. A diferença é que um não te tira do lugar que tu tá e não te leva para lugar nenhum. O outro vai te levar para o lugar que tu quer. Porque não tem nem como dar errado. Existe um tempo, existe um processo, mas se tu continua, se tu não desiste, não tem como dar errado. Isso eu posso te afirmar.
E aí agora escolha a tua. O que tu vai escolher? Qual preço, a partir de hoje, tu vai escolher pagar? O do fracasso ou o do sucesso? Conta pra mim. Ó, começou a chuva já aqui. Internet segura que eu ainda não terminei. Gente, hoje de manhã eu tentei entrar 4, 5 vezes e não dava. E aí eu pensei, tá bom, mas a live vai sair. Em algum horário ela vai sair, mas já tá assim, ó, escuro o céu, começando a chover. Mas vai dar pra gente finalizar aqui. Tenho certeza que vai. Tá, e agora vamos olhar para esse preço aí, então. Tu respondeu aqui para mim, quero pagar o preço do sucesso. O que tu precisa desenvolver? Quem tu precisa ser para começar a pagar aí o preço do sucesso e ter o resultado que tu busca? Porque existe um preço nessa história toda que ninguém fala, que é o preço de quem tu precisa se tornar para sustentar esse resultado que tu busca. Porque não adianta tu se tornar grande e não conseguir sustentar. E, gente, quando a gente começa a crescer, cada vez a gente vai ter mais coisas para administrar. Tu começa lá pelo teu primeiro passo. Decidir decidir seguir tal profissão. Aí tu precisa lá fazer um curso, uma formação, estudar. Aí o primeiro passo que tu vai dar é esse, né? Escolher o que tu quer, entrar para esse curso, para essa formação, faculdade, não sei aí qual é a tua escolha. Tu deu esse primeiro passo. Já foi um avanço. Ok, me formei, fiz meu curso, fiz minha faculdade, fiz aqui a minha formação e agora eu preciso começar a atender as pessoas. Seja no que for trabalhar. E aí vem outro desafio. Nossa, agora eu vou precisar ter coragem aqui para aplicar isso que eu aprendi. É ou não é assim? Ok, só que daí tu cria coragem, tu até atende algumas pessoas ali, só que tu observa que agora tu precisa aprender a mostrar o teu trabalho para mais pessoas, tu precisa aprender a vender. E aí vem um novo desafio. Concordam que quanto mais a gente vai crescendo, mais responsabilidades a gente vai tendo? Esse é o preço do sucesso. Ok, agora eu aprendi a vender. Tô com mais trabalho, mais pessoas, agora eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude aqui, eu não tô dando conta sozinha. Aí tu vai precisar aprender a delegar, colocar pessoas, treinar pessoas para te ajudar. E aí começa a entrar mais dinheiro. E aí tu precisa aprender a administrar esse dinheiro. E os desafios só vão aumentando. E esse é o preço do sucesso. Não esperem conforto. Não vai ter conforto, só que é tão bom. Como é que eu vou explicar? É um desconforto gostoso. Bem diferente daquele desconforto do fracasso, sabe? Que é ruim o tempo todo. Não. No caminho do sucesso é um desconforto que vai te recompensando. É desafiador? É, mas vale muito a pena. E tu te enxerga indo pro lugar que tu quer. Chegando no resultado que tu quer. E isso não tem preço, né, gente? O que tu precisa ter para chegar nesse lugar? Desenvolver e se tornar essa pessoa que vai sustentar o sucesso. Tu precisa de mais disciplina, e não é disciplina só de comportamento, é disciplina emocional mesmo. Tu precisa criar o hábito de olhar para tuas emoções, cuidar de ti, olhar para ti. Tu precisa de mais autorresponsabilidade e cuidar de ti está incluindo essa autorresponsabilidade. Tu precisa de constância, tu precisa de clareza nas metas. E tu precisa de um alinhamento com quem tu é de verdade, com a tua essência, com o que funciona para ti, com o que para ti vai fazer sentido e vai fazer tu chegar mais rápido nesse resultado. Porque quando a meta não respeita quem tu é, ela vira peso. E não é para virar peso, é para virar resultado. Enquanto a tua mente tá nesse lugar de fracasso, tu não vai conseguir acessar essa versão tua, que é a tua versão do sucesso. Tu precisa reprogramar a tua mente.
tirar as travas, tudo que te sabota. E, gente, o sucesso ele não exige de forma nenhuma perfeição, muito pelo contrário. O sucesso exige um alinhamento constante. É aquele caminho de fazer, errar, ajustar, aprender, treinar, treinar e continuar. Esse é o caminho do sucesso. Não tem nada de perfeição no sucesso. Até porque perfeição não existe. Isso vocês já entenderam, né? E agora eu quero te perguntar aqui uma coisa muito mais séria. Tu tá disposta a pagar o preço do sucesso? Tu tá disposta a pagar esse preço? Ou tu tá apenas aí apaixonada pela ideia de ter sucesso? Porque existe uma diferença grande aqui. Em aceitar pagar o preço ou ficar aí na ilusão de ficar sonhando, né? Eu quero realizar, romantizando sem ação, sem mudar o comportamento. Para te chegar nesse lugar, tu precisa pagar o preço. E aí, para te pagar o preço, existe algo que tu precisa excluir da tua vida, que são as justificativas. É ou não é? Que hoje tu ainda não tem o resultado que tu quer e tu fica se justificando o tempo todo. Mas quando tiver tal coisa, eu faço. Mas quando acontecer tal coisa, daí eu começo aqui. Quando eu terminar aquele curso. Quando eu entrar para aquele curso. Quando eu estudar aqui mais um pouco. Quando, sei lá, quando eu mudar a minha parede. Tu não fica buscando 1000 justificativas? Quando fulano me apoiar. E nenhuma dessas vai te levar para o sucesso. Nenhuma. Por isso, gente, que eu tô devendo aqui para vocês. Eu falei que eu viria contar ontem, mas a coisa estava muito movimentada aqui por trás. Alunas chegando, recebendo alunas. Agora eu venho oficialmente aqui abrir essa oportunidade para vocês. Se tu quer mudar tudo isso que eu falei aqui e começar a pagar o preço do teu sucesso, só que não sozinha, comigo te acompanhando, te conduzindo, te trazendo clareza e te mostrando cada passo do caminho, agora chegou a tua oportunidade. E, gente, isso que eu preparei para vocês é um presente de Natal. Porque o que eu estou entregando aqui para vocês é uma mentoria por valor de um treinamento gravado. Só que, gente, o que eu vou entregar aqui para vocês é um acompanhamento individual. Vocês têm noção do que é isso? Bom, vamos lá. Tivemos no sábado a imersão A Sua Virada. Foi uma imersão de 3 horas e meia, foi incrível tudo que aconteceu lá dentro. A gente trabalhou os bloqueios que te impedem de ter resultado, de chegar nesse lugar que tu tanto quer e de cumprir tuas metas. E a gente fez juntas também um planejamento das metas 2026, de uma forma muito diferente, profunda, desbloqueando cada ponto das metas que tu precisa aí distribuir na tua vida, porque a tua vida são várias áreas, né? Então a gente trabalhou todas elas com muita profundidade. E lá na imersão eu abri uma oportunidade, que é um combo especial que eu construí justamente para te ter um ano 2026 diferente de todos os outros anos. E nesse combo, que as meninas lá tiveram a oportunidade de entrar, agora eu tô trazendo aqui para vocês. Então vocês também vão ter essa oportunidade por me acompanharem aqui, por estarem aqui comigo. Eu também estou liberando agora aqui para vocês. Eu acabei de colocar lá na bio o link, mas eu vou te explicar aqui o que tem dentro desse combo. Em primeiro lugar, análise de temperamento. Somente a análise de temperamento custa o valor do combo inteiro. Só que tu vai receber muito mais que isso. O que é análise de temperamento? Análise de temperamento é o teu mapa, é o teu GPS para te saber como tu vai fazer tudo aí na tua vida. Como tu funciona, tuas reações, tuas emoções, teus pontos fracos, teus pontos fortes, tua tomada de decisão, tudo.
Dentro da análise de temperamento, tu passa pela análise, tu passa por 2 sessões individuais e tu recebe um relatório completo com todas essas informações a teu respeito e um plano de ação que a gente vai implementar juntas. Só isso valeria para te mudar o teu ano inteiro. Só que tem mais. Tu vai receber junto o programa De Volta às Suas Raízes, que é um programa de reprogramação mental. É um curso gravado, só que a gente tem aulas ao vivo toda sexta-feira e a gente trabalha todas as suas travas juntas. E tu ainda aprende a te auto-aplicar a ferramenta para te não depender mais de mim. Lá a gente faz aulas de aprofundamento, tira dúvidas, tem aulas extras, inúmeras coisas. É incrível esse programa. Só que não é só isso. Além disso, tu vai receber a gravação da nossa imersão para te construir todo o teu plano de metas e, o mais incrível de tudo, o meu acompanhamento mensal das tuas metas. Então, todos os meses, eu e tu vamos sentar juntas, só eu e tu, para olhar para as tuas metas e entender o que precisa ser ajustado, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa mudar, porque às vezes no meio do caminho a gente vai mudando a nossa vontade. E só isso, só o acompanhamento de metas aqui valeria tudo. Na verdade, gente, é muita coisa. Muita coisa. Isso que vocês estão recebendo aqui é uma mentoria completa. Além disso, tu vai ter o suporte diretamente comigo. Eu contigo, eu te respondendo, eu te direcionando, eu tirando as tuas dúvidas. Não é suporte, não é outras pessoas, não é robô. Sou eu. Por que tudo isso? Porque eu entendo que no desenvolvimento pessoal não tem como tu seguir esse caminho sozinho. Sabe aquele caminho do sucesso? Aquele preço que tu precisa pagar? Ele é muito solitário. E sozinha, muitas vezes, 99,9% das pessoas desistem justamente por isso. Porque não tem clareza, porque não tem direcionamento e porque sozinha não conseguem. Vamos finalmente. Tudo isso que eu falei aqui para ti, se a gente fosse somar, se fosse comprar isso separadamente, passava de 8 mil reais. Disparado. 8 mil bem por baixo. Dentro do combo, esse combo que eu preparei para ti, ele é 1997. Só que lembram que eu falei para vocês que eu estava entregando esse combo como um presente de Natal para vocês? E ele não vai custar 1.997. Ele vai custar só 12 vezes de 130 reais. Tem noção? Tudo que tu vai levar por 12 vezes de 130 reais? Gente, e são só 20 vagas. Por quê? Porque eu vou acompanhar cada uma de forma individual. Então eu não tenho como, com a mesma qualidade, acompanhar, por exemplo, 50 pessoas. Eu já tenho outras alunas, eu já tenho mentoradas, eu já tenho pessoas que eu atendo no individual. Então, eu só tenho uma coisa para te dizer. Se tu quer fazer o teu ano diferente de todos os outros, se tu quer aprender a pagar o preço do sucesso de uma forma muito mais tranquila e principalmente chegar no objetivo que tu quer de uma forma muito mais rápida, com alguém te conduzindo, mostrando o caminho, te apoiando, estando ali contigo para te acolher, te ensinar, ajustar contigo a rota e principalmente te mostrar o que tu precisa fazer em cada etapa. Aproveita essa oportunidade. Gente, são 20 vagas. Vai ficar liberado até dia 31 de dezembro, mas eu tenho certeza que vai fechar as vagas antes. Então não espera. Aproveita essa oportunidade. Vai lá agora no link da bio, clica e já entra, porque teu 2026 começa a partir de hoje. Gente, o que eu tenho que entregar para vocês, tudo isso aqui, esse valor 12 vezes 130 é que nem eu tá te dando de presente, porque eu vou trabalhar durante um ano todinho para ti, de forma individual. Sabe o que é isso? Sabe quantas pessoas pagam para ter esse acesso hoje? Faz o seguinte, se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct, que eu mesma vou tirar a tua dúvida.
Mas eu acho que com tudo isso que eu te expliquei aqui, com tudo isso que eu te contei aqui, não tem nem como tu ter dúvida, né? Aqui tu tem, de novo, duas escolhas. Qual preço tu vai pagar? O preço do sucesso ou do fracasso? O do fracasso é sempre mais caro e não te leva para lugar nenhum. O do sucesso é aquele em que tu paga o preço, só que tu vai chegar no resultado que tu quer. E, no caso aqui, com o meu acompanhamento, muito mais rápido do que tu pode imaginar. Então aproveita, não perde essa oportunidade, não perde esse presente. Eu abri esse combo pela primeira vez esse ano. Provavelmente, ano que vem, eu devo abrir de novo? Devo abrir de novo, mas só ano que vem. Ano que vem não, né? Do próximo, só em 2027. É uma vez por ano essa oportunidade. Se tu não aproveitar essa oportunidade hoje, tu vai passar o ano inteiro lamentando por ter perdido essa oportunidade. Então, por ti. Ah, detalhe muito importante. Se tu entrar pro combo, não gostar, achar que não é pra ti ou tiver qualquer outro motivo, tu tem 15 dias para se arrepender e eu devolvo o teu dinheiro. Então tu não tem o que perder mesmo, porque em 15 dias tu já vai ter muita transformação lá dentro. Tu já vai ter passado por uma sessão individual comigo. Tu já vai saber o teu temperamento. Tu já vai ter, inclusive, elaborado junto comigo o teu plano de ação. Tu já vai ter recebido todo esse material. Tu já vai ter assistido a gravação da imersão. Tu já vai estar com o teu plano de metas 2026 estruturado. Imagina só tudo isso. Só isso, né? Por esse valor. Vai antes que eu me arrependa, tá? 20 vagas, vai lá e pega a tua. Porque depois que esgotar, não adianta chorar. Gente, a pior coisa que tem é a gente não aproveitar uma oportunidade como essa e depois se arrepender. Pensa que tu vai ficar o ano inteirinho te culpando por algo que tu não fez. Olhando para onde tu gostaria de estar e ver que tu não sabe nem como chegar lá. Tu não sabe o caminho, tu não sabe nem como dar o primeiro passo. Então, chama lá no direct para qualquer dúvida que tu tenha. Entra lá no link, não pensa muito, não deixa esfriar, cria coragem, porque essa atitude que tu vai tomar agora vai mudar totalmente os teus resultados. Sabe, tudo que tu viveu até hoje, esquece. A partir de hoje é nova vida. É a tua virada. Todos os anos o que aconteceu? Virou o calendário e na tua vida continuou tudo igual. Não foi assim? Esse ano é diferente, a virada é tua. Esquece calendário, teu 2026 começa hoje. E a partir de hoje, as coisas começam a andar de uma forma diferente. Quando chegar essa época de 2026, tu vai estar muito grata a ti mesma por ter tomado essa decisão e ter construído o teu 2026 diferente de todos os outros anos. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, que amanhã a gente tá aqui de novo. E eu te espero antes de amanhã. Eu te espero lá dentro do combo. Entra lá que eu mesma vou te chamar para te recepcionar, para te entregar tudo que tu tem para receber e agendar a tua primeira sessão individual comigo. Beijo no coração. Fiquem com Deus.